a ideia é falar mais especificamente sobre um outro tema que também que é muito importante para o Marx, dentro dessa... Aí já agora, passada essa ideia do método, né, digamos assim, tentar entender algumas das ideias mesmo, das teorias dele, a partir desse método que ele aplicou para entender a sociedade, né? Então, falar um pouco de alienação e capitalismo, né? Para o Marx, quando a gente pensa a sociedade capitalista, ela seria uma sociedade que produz, né, alienação. O que é alienação, né? Alienação tem a ver com a ideia de que é algo que é estranho, né? Algo alheio, algo que deixa de ser meu, por exemplo. Então, quando eu falo que isso aqui eu não posso mexer em algo alheio, ou seja, eu estou dizendo que eu não posso mexer em algo que não é meu, que é de outra pessoa, né? Então, a ideia de alienação em si tem a ver com perder algo que é próprio, né? Passa a ser algo externo, digamos assim, a você. Então, ser algo estranho a si, né? A uma condição. No caso do Marx, ele geralmente tem a ver com a ideia de que você não tem consciência da realidade. Não sei se vocês já ouviram alguém falar isso. Fulano acredita em tudo que ele vê na TV, ele é um alienado, né? Ou seja, seria uma pessoa que não consegue ver que o que passa na televisão não é só a realidade, né? Mas ali tem interesses por trás de discursos, né? Claro que pode ser em geral interesses comerciais, de levar você a ter uma certa ideologia por interesses financeiros e de uma marca se promover e vender mais o produto dela, né? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que assiste televisão ou qualquer coisa, né? Um vídeo, hoje em dia na internet ou coisas do tipo, e você não consegue perceber que ali tem uma mensagem, né? Que não é só o que está sendo dito literalmente, mas tem, digamos assim, uma mensagem nas entrelinhas, né? Uma mensagem subliminar. Ou seja, então significa que você não tem total consciência da realidade, né? Você está alheio à realidade, porque você não consegue entender os interesses que estão ali por trás, ou qual é a mensagem subliminar que está sendo passada a você, digamos assim, né? Então, o capitalismo, em geral, colocaria as pessoas numa situação de alienação, né? Na medida em que... e aí, justamente, vem a ideia de apartar você dos frutos do seu trabalho, porque na medida que você passa a ser um funcionário de uma empresa, você não tem mais controle sobre aquilo que você produz, né? Então, se você produzir, sei lá, um copo, uma garrafa, né? Aquilo não é seu, né? Por mais que você tenha feito. Aquilo é da empresa, do patrão, né? Então, uma das características que o Marx fala em alienação no capitalismo é que o trabalhador já não tem mais controle, né? Sobre aquilo que ele produz. Então, se você trabalha numa fábrica de garrafa, você aquela garrafa não é feita porque você quer que ela seja feita daquela forma, você não tem controle sobre isso, você só recebe ordens e executa. Então, o seu trabalho está apartado de você, né? Você não... E o próprio dinheiro, né, que vai gerar aquele produto que você produziu, ele, em geral, vai ser destinado o recurso dele, né, o lucro dele vai ser destinado à empresa, né, que controla o seu trabalho. Tem uma alienação de consciência também, claro, né? Porque, segundo Marx, os próprios... E aí, pensando no método dele, né, não é só uma questão de produção, é uma questão de ideologia também, né? Os próprios trabalhadores não conseguem perceber essa condição de alienação, né? Essa condição de que você está numa situação de trabalho e está sendo explorado, ou seja, você está recebendo um salário que não representa o valor daquilo que você produziu, que é sempre inferior ao que você produziu. Então também há uma alienação nesse sentido, né? Você não consegue perceber que você está sendo explorado, né? Às vezes bem pelo contrário, né? A ideia de que você fica grato por ter um emprego e estar recebendo um valor, mesmo que seja muito baixo, né? Ou mesmo que não seja o suficiente para você suprir todas as suas necessidades, né? Claro, tem uma alienação no capitalismo também, que é uma alienação política, ou seja, quando a gente acredita que o governo, ali está a palavra Estado, né, no slide, em letra maiúscula, mas aqui vocês podem entender Estado como governo, né? Seria, digamos assim, aqui pode ser tratado como sinônimo, não tem nenhum problema, porque a ideia de Estado seria a ideia de Estado-nação, ou seja, uma entidade que tem um território, que tem um governo próprio, uma administração, uma legislação, instituições que controlam, né? Ou que organizam a vida numa sociedade. Agora, a ideia de governo é uma administração temporária, né? Então, quando você fala por exemplo, agora é o governo Bolsonaro, então ele é uma coisa temporária, né? Ele vai ficar no poder um tempo e depois, quando tiver novas eleições, pode ser que ele seja substituído. Assim como se a gente pensar em outros governantes, ou esse ano, né, tem eleição, então, no Brasil, então pode ser que em vários lugares do Brasil vai trocar o governo, ou seja, né, nas prefeituras.
Então, mas aqui a gente pode entender Estado e governo como a mesma coisa, ou seja, a ideia de que, segundo Marx, a sociedade capitalista gera a ideia de que o governo representa todos, né, da mesma maneira, independente dos interesses, a ideia de, digamos assim, que haveria uma neutralidade, né, procurando o bem de todos. Isso, por exemplo, seria uma forma de alienação, né? Se você acredita realmente nisso, seria uma forma, né, você não teria consciência da realidade, do que de fato está acontecendo. Porque para ele, claro, os interesses políticos do governo têm a ver com os interesses econômicos, por exemplo, né, das classes sociais. Então, quem tem mais acesso ao governo, tem muita gente até que critica, por exemplo, o sistema de financiamento de campanha por causa disso, né? Que é a ideia de que ninguém doa dinheiro, né, digamos assim, para uma campanha política. Então, muitas pessoas dizem que é um investimento, né? Ou seja, você está ali investindo num candidato que, se ele ganhar, você espera ter algum retorno, né? Que ele te forneça algum retorno, e para muitos também isso é um estímulo à corrupção, né? Então, é nesse sentido que ele está falando mesmo, ou seja, um candidato, o governo, no final das contas, são pessoas que estão ali administrando, né? Então, se você, quando se elege um candidato, ele atende a interesses, né? Não é simplesmente alguém que está ali para atender o interesse de todos, ou que vai atender o interesse de todos da mesma maneira. Em geral, vai dar prioridades a algumas pessoas, né? Alguns grupos. Então, é nesse sentido que há uma alienação política, né? Quando você entende que, de fato, o governo está ali simplesmente para representar todos da mesma maneira, de uma forma, digamos assim, imparcial, né? Como as pessoas costumam dizer. E segundo Marx, essa alienação, seja ela econômica, seja ela social, seja ela política, ela só seria possível de ser superada quando não existisse mais essa divisão de classes, né? De que as pessoas acabam separadas por interesses de acordo com as suas classes sociais, como a gente viu na ideia de luta de classes, né? Que o Marx diz existir na sociedade. Então, segundo ele, enquanto existir uma sociedade dividida em classes e interesses, né, contrários entre um grupo e outro, sempre vai haver essa alienação, porque um grupo vai dominar o outro e vai impor o seu estilo de vida, né, o seu jeito de, sua visão, sua perspectiva de enxergar o mundo e as relações. Isso vai gerar. E aí, claro, se você faz parte das pessoas que não dominam a sociedade, você, obviamente, acaba incorporando, né, as ideologias, a forma de ver, de pensar de quem domina, e aí você, portanto, estaria alienado, né, socialmente falando, ideologicamente. Então, é nesse sentido que o Marx, em geral, discute, então, a ideia da alienação, né? Então, enquanto houver divisão social de grupos na sociedade, vai existir alienação porque um grupo domina o outro, né, impõe o seu jeito de ser, de ver o mundo para os demais, né? Então, isso acaba gerando o que ele chamaria de uma alienação. E aí eu coloquei aqui uma imagem, né, que é para mostrar um pouco isso. A mídia seria um veículo que produz alienação, ou seja, não é à toa, então, que é uma tela ali de TV, uma espécie de novelo, né, moldando o cérebro das pessoas, ou seja, moldando a imagem, a visão que a gente vai ter sobre as coisas, né, sobre o que é certo e errado, bom, ruim, ou como as coisas devem ser, né. Então, a mídia, em geral, claro, coloquei uma imagem da televisão, mas, na verdade, se a gente pensar hoje, talvez o que exerça mais ainda essa influência, principalmente dos mais jovens, é a internet, né? Então, pensar que quando você está lá na internet assistindo um vídeo, né, no YouTube, ou quando você está lendo uma reportagem, ou quando, sei lá, enfim, ouvindo um podcast, isso vai influenciar a sua visão sobre as coisas, né? Sobre qualquer assunto, cultura, política, economia, enfim. Então, a mídia, em geral, qualquer uma delas, seja a televisão, a internet, enfim, a rádio, vai influenciar a maneira como você vê as coisas, né? Vai produzir, ou seja, você não vai pensar né, digamos assim, da sua própria cabeça as coisas, né? Você vai acabar sofrendo uma influência e pensando a partir dessa influência que você recebeu pela televisão ou por outros tipos de mídia, né? Então, é uma forma de alienação, ou seja, você não vai pensar por conta própria, você vai pensar a partir das ideias que a mídia passar para você, né?